Política, com Rosiane Carvalho. 4h45 na capital amazonense. Hoje tem a colunista de política Rosiane Carvalho ao vivo aqui no nosso estúdio. Ela já entrevista o deputado federal Sidney Leite, do PSD, para também saber informações de como é que anda o bastidor da política neste quesito. Aqui com a gente, Rosiane Carvalho, que acabou de sair do estúdio. Então, calma, que rádio, quando a gente faz ao vivo, é desse jeito. Já ela traz pra gente aqui os detalhes. Você que nos acompanha na programação da Band News Difusora FM pode acompanhar a nossa entrevista ao vivo no YouTube também. Ao vivo na nossa programação, YouTube, Band News Difusora, em Band News Difusora FM. Acompanha a nossa programação. Rosiane, muito boa tarde para você. Oi, Thaís Gama, boa tarde para você, boa tarde para todos os ouvintes aqui da Coluna de Política, na segunda edição do Jornal da Band News. Semana passada, você lembra, a gente estava numa pauta especial lá em Brasília, cobrindo o acampamento Terra Livre, mas eu fugi um pouquinho e consegui ampliar nossa pauta, claro que é de política também, e acabei acompanhando, testemunhando, diria até, um momento histórico para os parlamentares da região norte, que foi a efetivação desta criação articulada pelo deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, da bancada do Norte, uma bancada que já chega com uma contundência grande, cerca de 60 parlamentares. Sim. 65 parlamentares, é maior que muitos partidos que têm grande poder de articulação no na Câmara dos Deputados. Então, vamos ouvir o deputado Sidney Leite um pouco, que está aqui no estúdio com a gente hoje, a respeito da importância dessa bancada para a região norte, mas também para o estado do Amazonas. Seja bem-vindo, deputado. Boa tarde, Rosiane. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham nesse momento através da Band News Difusora. Mandar um abraço para o Josué Neto, meu amigo, nós fomos colega deputado, e que estava no berço ontem, né? Verdade, dia 1º de maio, aniversário da minha filha também, dia 1º de maio, da legal. Sofia. Mas, Rosiane, e você que nos acompanha nesse momento, todo mundo enche a boca, principalmente o mercado financeiro, né? Lideranças da política nacional, a grande imprensa, certo? Para falar de Amazônia. Mas nós temos os piores indicadores de saneamento, nós temos a pior cobertura de internet, 1 milhão de amazônidas não têm acesso à energia elétrica, a pior infraestrutura de malha aérea do país e mais cara. Nós temos o maior déficit de infraestrutura logística de portos, aeroportos, estradas. Certo? Nós temos uma situação diferenciada na segurança, primeiro pela riqueza da biodiversidade, e aí eu incluo os itens minerais, e também somos vizinhos dos maiores produtores de droga. E fazemos fronteira com vários países. Mas isso não se reflete no olhar do governo central e dos outros governos e dessas lideranças quando no que diz respeito ao investimento. Nós somos, do ponto de vista da ciência, a região mais estratégica, mas somos a região que menos temos recursos para pesquisa. Então, há uma grande contradição nisso. Essa articulação ela vem no sentido de nós nos unificarmos, haver aí uma ação articulada para que quando a gente possa defender a questão da saúde e o custo amazônico, a questão da saúde indígena, a questão da internet, não seja um parlamentar, mas seja um conjunto de deputados. Nós tivemos agora um embate e eu lutei muito para trazer 2 campos do IFAM, um para o Alto Solimões e um para o Médio Madeira, certo? Se nós tivéssemos tido uma articulação da bancada da Amazônia, eu não tenho dúvida que nós teríamos resultado melhor. Certo? Nós estamos numa luta agora para enfrentar essa questão de aeroportos e portos. Certo? Que é uma necessidade, inclusive, nossa. Vou lhe dar um exemplo. Nós reunimos essa semana, terça-feira, já tem um empresário fazendo isso, uma rota que vai de balsa até determinado ponto no Peru, e de lá vai por estrada. Final do ano, o investimento chinês vai estar sendo inaugurado um dos maiores portos do mundo em Chancai. Certo? Se nós consolidarmos essa rota, a gente consegue economizar de 12 a 15 dias de navio. Nós estamos falando de muita coisa do ponto de vista econômico. Aí alguém diz assim, isso é bom para a Zona Franca? É bom para o comércio da região? É bom. Mas sabe para quem vai ser bom mesmo? Para o agronegócio,
que hoje já escoa 40% dos grãos do Brasil pelo Arco Norte. Nós conseguimos aproximar o Brasil de toda a Ásia. Então, eu entendo que ver a Amazônia como problema, ou só como uma solução para o futuro da questão da transição energética, ambiental, da biodiversidade, isso é muito pouco. Haja vista que nós temos a maior região geográfica do país, nós temos uma função estratégica, seja do ponto de vista militar, seja do ponto de vista da geopolítica, seja do ponto da economia, como eu acabei de mostrar agora, certo? E que essa articulação vem no sentido. Nós queremos afinar isso do ponto de vista dos parlamentares, tivemos a instalação, agora vamos discutir uma pauta, grupos de trabalho, e trazer os senadores, porque nós temos quadros do Senado muito importantes do ponto de vista de ocupação política no quadro nacional, né? Haja visto o senador Eduardo, o senador Omar, Davi Alcolumbre, Randolph, entre tantos outros, né, que estão no cenário nacional e que são senadores aqui da região. Da região e fortíssimos, e né? Forte, e que eu, por exemplo, tenho absoluta consciência da sua força política, do quanto o senhor é articulado, o quanto o senhor também tem na sua agenda a municipalidade, o interesse pelas questões do interior e consegue, foi, aliás, um dos pouquíssimos da região norte que buscou algum entendimento de um outro campo, né, das pessoas que falam sobre as questões da Amazônia, sobre questão ambiental, sobre questão indígena, e a gente percebe isso ao longo dos últimos tempos, até nas entrevistas que o senhor participou aqui com a gente. Isso é um dado e da minha própria observação, inclusive como repórter, deputado, mas como fazer que essa agenda dessa bancada, que se estabelecerá sem dúvida fortíssima, com a sua articulação, com a presença dessas figuras que o senhor citou deste estado e de outros também, que essa agenda consiga ouvir a população indígena, as pautas ambientais que, via de regra, estão contrárias à pauta política e à pauta dos grandes interesses econômicos sobre a região. Como fazer que esses lados conversem e que essa bancada possa também representar esse campo? Porque por isso que quando eu falo na pesquisa, e nós tivemos, Josiane, na segunda-feira um encontro, né, que eu acho aí que é um grande avanço da direção do CBA, com a presença do secretário Hollenberg, do Ministério da Ciência, do Ministério da Indústria e Comércio, representando o vice-presidente Alckmin, de aproximar a indústria, o polo industrial de Manaus, né, e aí leia-se P&D e outras fontes de recursos para garantir o financiamento e estruturação de cadeia produtiva. Isso ainda não significa ouvir o outro lado e garantir que eles sejam ouvidos. Eu entendo essa parte que você está explicando. O que eu quero colocar é o seguinte, só para lhe responder. Isso é um exemplo claro de que se nós tivermos nota fiscal, e eu vou citar o exemplo do Pirarucu de Manejo, né, que nós avançamos muito, e assim, na minha avaliação, o maior case que a gente tem de sucesso, de sustentabilidade, de envolvimento das populações e de garantia de que isso pode ser uma atividade econômica rentável para todos, ainda não é, certo? Que nós temos que trabalhar nessa direção, porque nós temos uma grande contradição. Nós não vamos conseguir a sustentabilidade da floresta, da biodiversidade, do conjunto, sem sustentabilidade social. Com a miséria a gente não consegue isso. Por isso essa preocupação. Por isso que nós precisamos reverter essa questão da educação. E ela tem que ser voltada para essa população, que é quem tem o conhecimento tradicional dos saberes amazônicos. Certo? Quando a gente luta pela Universidade do Alto Solimões, e que será a base, eu levei isso para o ministro Camilo, para o ministro Rio Costa, e quando tive a oportunidade, falei para o presidente Lula, de nós montarmos uma organização internacional dos países que compõem a Amazônia, mais Guiana e Suriname, certo? Mas que a gente possa ter a possibilidade de financiar políticas públicas, mas de financiar soluções dessa natureza, certo? Porque não dá para negar que aqui nós temos grandes cidades, não só do lado brasileiro, como do lado da Colômbia, do lado da Bolívia. Mas eu entendo que este arranjo, né, é possível conciliar como nós temos no estado do Amazonas. Agora, sem isso que você colocou, sem ouvir, sem construir, nós não vamos, porque o que nós vamos fazer? Nós vamos destruir pontes em vez de construir. E isso não é o caminho correto da política. E eu entendo, Rosiane, numa análise mais curta, de dizer o seguinte:
o próprio grande agro já percebeu uma coisa, certo? Que este não é o caminho correto. Certo? Porque há uma pressão muito grande, né? Hoje é um país na Europa, mas amanhã será um outro, né? Que quando coloca, enquanto a gente está discutindo a reforma tributária, o nosso imposto seletivo lá, que foi uma coisa que eu e a Tabata defendemos na reforma tributária, que é a tributação sobre carbono, certo? Dos grandes poluidores, há também da origem do produto do agro em relação à Amazônia. E isso a gente sabe da preocupação global e internacional. Agora, como que o senhor vai lidar com essa bancada de 65 e há figuras ali que me parecem muito alinhadas com o interesse que é contra os direitos dos povos indígenas, o que defende os ambientalistas para a região? A começar pelos discursos que estavam, as pessoas que estavam presentes naquele dia, assim, colocando como pauta principal a mineração e o início da exploração do petróleo no Amapá, que é uma pauta que quem está do lado da questão ambiental, os ambientalistas e os indígenas já elegeram como uma pauta adversária inimiga do bem-estar deles, do tudo que eles constroem de respeito aos seus territórios. Rosiane, primeiro dizer o seguinte, isso é característica do parlamento. O parlamento tem a característica do contraditório. É óbvio que hoje nós temos uma realidade que é o seguinte, nós temos o discurso e a prática, né? Eu não sei se você acompanhou num desses embates de segmentos do parlamento com o Supremo, né? Uma fala do presidente do Senado, presidente do Congresso, em que ele citava isso muito claro. Você quer ver uma coisa? No momento que o Congresso está esticando a corda com o Supremo, né? O próprio Senado está votando uma PEC, né? Que até o governo é contra, que é a PEC dos quinquênios, certo? Há um projeto no Congresso Nacional de que seja cumprido o teto do salário do servidor público no geral. E isso não é votado. Então, eu digo, entre a prática e o discurso há uma certa distância. E nós precisamos construir. O parlamento é isso, é fruto do debate. Mas eu lhe garanto uma coisa, que isso vai trazer mais ganhos para a Amazônia, do ponto de vista macro, do ponto de vista dessas pautas, no sentido da gente conseguir sensibilizar, haja vista o que o Nordeste consegue em relação a isso. Esse é um exemplo claro, quando há necessidade, para que a gente possa fazer isso. E eu acho que a gente já começa parte dessa bancada, Acre, Roraima, Rondônia, Amapá e Amazonas, e tem uma coisa que é igual nesses estados, que são as áreas de livre comércio. E na proposta da regulamentação da reforma tributária, essa parte não vê a contento, muito pelo contrário. Esse segmento sai muito prejudicado. Então, eu entendo que isso é uma questão, certo? Aqueles que têm preocupação com a educação e com a saúde, esta é uma outra questão, certo? E a outra é no sentido do que a gente possa conciliar isso. Nós não podemos negar que o grosso da população indígena está na Amazônia, né? Nós não podemos negar o potencial que nós temos do ponto de vista de não avançar no desmatamento e conseguir desenvolver e ter ganhos econômicos. Mas nós precisamos avançar nessa legislação. Nós não podemos ter uma visão atrasada no que diz respeito ao sequestro de carbono, que é uma política definida por países outros. Nós precisamos definir essa política. Nós, enquanto parlamento, enquanto Congresso brasileiro. Então, eu entendo que nós teremos mais ganhos do que perdas. Agora, nós enfrentamos esse desafio no dia a dia com essas contradições que são natural do Congresso Nacional, né? Em suma, e que não é diferente. Às vezes sou estranho você ouvir um indígena, né, a favor do desmatamento e do grande agro. E isso a gente ouve no parlamento, mas paciência. A única indígena da Amazônia, e que estava lá também na criação da bancada, e não é errado que ela esteja, porque ela foi eleita pelo Norte. Olha, é um momento desafiador, sem dúvida nenhuma, para um parlamentar do histórico como o deputado Sidney Leite, mas lá mesmo pelos próprios pares dele, deu para perceber que muitos o respeitam, a maioria que se manifestou lá, pelo menos eu só ouvi palavras de respeito e de confiança nessa liderança que ele se coloca nesse momento para essa bancada. Um feito também histórico, palavras do próprio Átila Lins, que é o decano, era ali também o mais antigo dos parlamentares. Não, ele sobre é o a importância. decano da Câmara. Pois é. Da importância de uma bancada do Norte, né? Que tantas vezes se tentou viabilizar e isso nunca foi para frente, mas
só a reforma tributária, só a Zona Franca, quantas lições a gente levou nos últimos anos, tendo um governo que era claramente contra, né, os direitos desse polo industrial, da importância de se articular com outros estados que também têm um número reduzido de parlamentares. Deputado, eu queria agradecer a sua presença aqui para essa entrevista tão importante também e dar aqui para o senhor mais um minuto de considerações finais para a gente encerrar. Rosiane, eu só quero agradecer e deixar aqui um convite. Você que tem sugestões, né, de pautas, de críticas, de encaminhamento em relação ao que nós colocamos aqui, haja vista que são múltiplas demandas, né, num país continental como o Brasil e com tanta dificuldade de encaminhar essas questões, né, você fala da reforma tributária, a gente vê a preocupação do mercado financeiro com o posicionamento do FIT, do Banco Central Americano. Por outro lado, o povo brasileiro pagou 800 bilhões de custo da dívida pela taxa de juros que a gente tem aqui, né? Ou seja, diz assim, a inflação, o pobre perde, mas perde também com essa política de juros que é os juros mais altos do mundo, né? E isso impõe uma dura realidade ao povo brasileiro, enquanto falta recursos para investimentos mínimos no país, seja em múltiplas áreas, nós enfrentamos isso. Eu quero agradecer a você a oportunidade de me dirigir à querida população de Manaus e do Amazonas e me coloco à disposição sobre esse tema e outros, né? Porque é sempre bom poder conversar com a nossa gente, poder ouvir e poder trocar ideias. E você que é uma pessoa extremamente preparada que tem acompanhado essa pauta, tanto do ponto de vista local como nacional, e muitas vezes entrevistando vários ministros e autoridades políticas do nosso país. Obrigado e um bom final de semana aí a todos. A gente que agradece, sempre rende para a gente falar com o deputado Sidney sobre qualquer assunto, porque ele realmente domina vários desse contexto. Até a próxima, viu, Thaís? Obrigada.